Quanto maior a competitividade e a adultização, maior vai ser o risco psicossocial para esse atleta. Gerações como da Simone Biles, Michael Phelps, o Xuxa e também a Rebeca Andrade mais recentemente falam muito sobre a importância do acompanhamento profissional para quem está em espaços de alta competição. Você estava comentando, eu vejo um trabalho dos professores no Brasil que é meio singular. Sabe, eles estimulam isso, essa valorização do corpo e essa fuga desse modelo. Bom, seguinte, o assunto de hoje é um assunto importante, muito sério, mas a gente vai tratar com uma certa leveza. Sim, vamos tentar dar uma leveza para ele, mas também a gente vai estar aqui amparado, né, por uma profissional muito capacitada e que vai trazer informação para a gente, né, dar para a gente essa base teórica que é necessária, né? E porque é um assunto sério, então também a gente tem que procurar pessoas sérias, né? Vamos chamar aqui a nossa querida amiga Sofia. É muito prazer a todos, né, da Semear Esportes. Eu sou a Sofia, sou terapeuta integrativa, atuo como profissional de saúde desde que eu era nutricionista até o dia de hoje, já fazem mais de 10, 15 anos. E nos últimos 7 anos foram dedicados principalmente a terapias integrativas, e hoje eu vou acompanhar vocês nesse papo sobre a adultização na infância, né, e como a gente pode evitar isso no campo dos esportes. Muito bem. Vamos pegar essa questão aqui do Felca, que fez uma denúncia, né, um vídeo, um trabalho excelente. Sim. Ele que era um youtuber que, assim, com esse trabalho de denúncia, ele ficou amplamente conhecido. Sim. E falando sobre a questão da adultização. No caso, para quem não assistiu o vídeo do Felca, ele fez um documentário, de mais ou menos 1 hora, em que ele começa explicando lá como é que isso acontece, né? Com a atividade precoce de crianças utilizando o vídeo. E aí a coisa ficando mais séria, porque a exposição vai aumentando, né? E aí o que ele faz no vídeo, que eu acho que é o que foi o principal, né? É que ele faz uma simulação, como se fosse um adulto, né? E aí ele entra numa rede de adultos, né? Não sei se eu posso usar o termo aqui, a palavra, porque senão a gente corre o risco de ser cortado. Sim. Mas ele entra numa rede desses adultos aí mal intencionados, e aí ele mostra como é fácil, como se eles viralizam isso, né, entre eles, essas imagens de crianças, né? Sim, sim, eles chegam a situações de aliciar, Isso. usar, né, imagens, Exatamente. e chantagens e tudo mais. Exatamente. E aí o que isso tem a ver com o esporte? É porque assim, existe um momento em que essa exposição pode virar um risco. Sim, sim, pode virar um risco porque tem o atleta, né, crianças em processo de desenvolvimento, né, às vezes elas vão querendo mostrar o seu desenvolvimento para os amiguinhos, Isso. né, divulga, troca informação, tudo, acabam às vezes até criando canais próprios, assim, muito precocemente, e acabam colocando, né, Esses vídeos. esses vídeos. Exatamente, sem entender nenhum sistema de segurança, né, coisas que devem divulgar ou não, então acabam ficando muito expostas e vulneráveis. Isso, e também acontece dos próprios professores, às vezes, não de forma, às vezes, claro, a maioria das vezes, não intencional, fazendo essa exposição também. A gente toma esse cuidado, né, lá
Deixa eu voltar aqui a imagem, peraí. Né, a gente fala intencional exatamente porque esses processos acontecem de uma forma muito rápida, né? Essas plataformas, as apps, eles começam, traz ferramentas novas, tudo acontece muito rápido. Então a gente também, como pais, como professores, como adultos, professores, a gente não consegue acompanhar nessa velocidade, né? E isso acaba dificultando também essa percepção. É um campo que é novo, né, para gente, e a gente passa a entender, né, aos poucos e aprender a tomar esses cuidados, né? Essa que é a situação real. Exato. Perfeito. Bom, e essa é uma preocupação que nós temos, né, Sofia, porque nós somos professores, então nós tomamos esse cuidado. Por exemplo, e é muito comum também para criança e para adolescente que pratica esporte, como assim, é lógico, né, tem um corpo perfeito. Os próprios, você vê, atletas de alto rendimento também têm o corpo perfeito. Eles acabam sendo alvos, principalmente na internet. Então, às vezes a gente entra no YouTube, assim, até mesmo as imagens do YouTube, se você vê, muitos canais acabam ampliando aquilo que o atleta já tem, né? Então, amplia o quadril, amplia os seios, amplia o braço, amplia a perna, ainda mais agora com inteligência artificial, né? Isso fica cada vez mais frequente. Então, os atletas e os esportistas acabam sendo alvo dessas pessoas. Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado de na hora de fazer uma foto, fazer um vídeo, né? Enquanto pai ou pais e professores, ter isso em mente. Isso é importante. A primeira coisa, assim, ter isso em mente, tá? Onde que a gente vai publicar essa foto? Qual é o nível de exposição que ela vai ter? Vai ficar pública? Vai ficar restrita? Né? Então, assim, e você tem hoje controle nas plataformas para tomar esse cuidado, né? Sofia, era só para fazer a introdução. Perfeito. Vamos falar bastante sobre tudo isso hoje. Vamos lá, ó. Adultização. O termo adultização se refere ao processo em que crianças e adolescentes assumem, de forma precoce e inadequada, comportamentos, responsabilidades, padrões estéticos e papéis típicos da vida adulta. Esse fenômeno resulta em uma quebra do ciclo natural da infância e da adolescência, que é prejudicial para o desenvolvimento saudável dos jovens. Bom, só para contextualizar, a gente já viu isso acontecer muitas vezes, né? Quando meus filhos nasceram, eu me lembro de ver, assim, crianças que eram colocadas precocemente, até de forma sendo exploradas para ganhar audiência no YouTube. Então, e acabam virando personagens, né? Então é óbvio que isso vai influenciar a infância da criança. O que acontece muitas vezes no mundo do esporte, a gente vê, e esse é um cuidado que a gente tem que tomar, quando você não tem problema sem você ter uma certa exposição, claro, com consentimento dos pais, mas o problema é quando você coloca a criança, tô falando como professor, né? Sim. Quando você coloca a criança como protagonista. Então imagina, por exemplo, a gente tem um trabalho a gente faz um trabalho de ensinar karatê, e aí eu penso em fazer um vídeo para apresentar a nossa academia, e eu pego e coloco todo esse trabalho na mão de uma criança, pensando que ela vai gerar audiência porque é uma criança, porque, né, vai ter uma audiência maior com isso. Então, quer dizer, eu já é uma atitude extremamente errada, né, e a criança vai fazer isso muito bem. Ela pode fazer isso muito bem, ela pode gostar disso e até se viciar em fazer isso, né? Então, você vai caminhando com a adultização por aí. Então, muitas vezes começa de uma forma bem simples. E até o que você acha que é inocente, mas não é. Bom, era isso. Sim. Pode falar, Sofia. Bom, então, pessoal, muito bacana essa introdução, a abertura que vocês fizeram. Então, por favor, pode passar para o próximo slide. Claro. Eu quero começar falando primeiro parabéns a todos, né, a vocês da Semear Esportes, a todos que estão participando da nossa conversa hoje, porque a conversa ela é fundamental.
ela é a solução para a gente conseguir ter mais proteção para a criança. Porque a gente vê grandes eventos acontecendo, principalmente nesse mundo digital, que a escala chega em muitas pessoas, e a gente precisa, às vezes, não vai ter uma resposta simples para essa situação complexa. Então, a gente se unir, estarmos os pais, os professores, os adultos unidos, eles permitem a construção de um espaço de bem-estar e de proteção dessa infância. Então, mesmo que a gente muitas vezes não goste de atuar, de falar de alguns temas que às vezes tocam em pontos um pouquinho mais pesados, a intenção hoje é a gente fazer uma conversa bem leve, mas a gente assumindo que somos nós, os adultos, que vamos conseguir criar ambientes cada vez melhores para a infância, para as próximas gerações. Tá? E por que essa preocupação? Né? Porque a infância ela é muito curta, ela é de aproximadamente 12 anos, e é o momento onde a gente, todos nós que passamos pela infância, vamos construir bases importantes da nossa vivência nesse mundo, né? A maneira como a gente se relaciona, a nossa compreensão da realidade, e a gente depende dos adultos organizados para ter uma infância com bem-estar. Então, vamos lá. A gente falando nesse contexto do esporte, desculpa, e também antes de a gente entrar, como vocês falaram do vídeo do Felca, ele é muito interessante porque ele tira essa questão somente do controle dos pais, ele também coloca a responsabilidade sobre as Big Techs de conseguirem parar com esse algoritmo P. Então, só que quando a gente vai olhar para os casos desse documentário, são os casos mais perigosos, são os casos mais graves. E a gente vai fazer o quê? Por favor, o próximo slide. E a gente vai sair daquela visão dos casos mais graves, onde um dos aspectos problemáticos são, inclusive, a participação dos responsáveis, né, naquele tipo de ação de risco para a criança, e a gente ir para um caso mais moderado, né? Aqui era para a bolinha ir para o 2 ou 3, mas não tem problema. A gente vai falar, então, sair um pouquinho desse cenário de alta periculosidade para a gente vir para esse cenário em que todos os adultos podem se unir e criar espaços de risco baixo ou nulo ou moderadíssimo em relação à imagem das crianças. Tá bom? Só uma coisinha, explica para mim, para a gente, por favor, o que são esses 4 níveis? Essa é uma forma de ilustrar, né? Porque quando você olha o documentário, eu acho que muitos adultos que são responsáveis por outras crianças, seja direta ou indiretamente, ficaram muito alarmados, e com razão, porque isso é um grande caso, né? Você vê ali, hoje, que a justiça está considerando um crime, né, de negligência, né, com a imagem da criança. Antes acontecia em canais abertos. Isso era um grande risco, né? O fato de, por exemplo, permitir a monetização de imagens de crianças em contextos inadequados para a infância. Então, mas como a gente deseja fazer uma conversa um pouco mais leve, a gente vai trazer as questões mais próximas da comunidade de vocês, da comunidade de esportistas que estão próximos da Semear, ou que as pessoas estão vindo aqui para essa conversa, de a gente falar das circunstâncias mais leves, moderadas, e como que a gente também pode atuar em soluções conjuntas nesses níveis. Certo. E dizer que o esporte é maravilhoso. Antes de mais nada, a gente vai falar da adultização no esporte, mas dizer, antes de mais nada, que o esporte é maravilhoso. É uma socialização muito boa para a criança, ajuda a construção de vínculos, ajuda a você ter presença naqueles espaços, ter um senso crítico, práticas de novas habilidades, e em muitos casos melhora na integração da sua saúde mental, emocional e física, e não é raro a gente ouvir o quanto o esporte ele é transformador na vida das pessoas, seja em qualquer idade. Sofia, a gente vê isso na nossa academia, né? A gente, na nossa cadeia de karatê, a gente tem pessoas de todas as idades, né? E a gente vê como que essa integração entre pessoas com idades diferentes faz bem, tanto para aquelas pessoas que são mais velhas, os adultos, como para as crianças. Sim. Deixa eu ver aqui, peraí. Exatamente. Muito bom. Então, quando a gente vai para esse outro... O que a gente pode se preocupar
mesmo em um ambiente tão saudável que é o ambiente de esporte. Quais são alguns pontos? O primeiro vai ser, a gente vai pensar se faz sentido e é seguro para a criança. A gente vai colocar essa criança no centro. Então, é claro que faz parte do esporte a torcida, né? Faz parte a gente querer registrar aqueles momentos junto com a criança. Então, essa graça, né, dessa interação no esporte, ela deve continuar. Agora, o que a gente quer provocar com essa pergunta é a gente refletir 2 vezes se aquela foto necessita ser publicizada e em qual escala que ela vai ser publicizada. A gente também poder coordenar o acesso, quem que vai acessar essa imagem e por quê? E o nível de exposição das pessoas envolvidas, principalmente as crianças na foto. Uma coisa que é, por exemplo, muito interessante é ajudar a criar contexto para a criança, para aquela foto ser divertida, para que o momento seja mais importante do que o registro, né? Então, não é uma inversão, né? Não é o registro que vai ser mais importante que o momento, não, é o momento ser mais importante que o registro ser a recordação daquele momento. E evitar apresentar algumas métricas, como likes, para as crianças, porque ela é uma métrica de validação e ela é extremamente abstrata, ao mesmo tempo que ela é viciante. E a validação que a criança mais precisa no dia a dia dela, do trabalho, né, de reconhecer o desenvolvimento dela, de ser amada, é das pessoas mais próximas e do seu círculo íntimo. E reforçar esse valor de que também o registro daquele momento ele é mais importante do que só a estética ou a performance da criança, tá? Para que ela também possa ter uma relação saudável com a construção dessa imagem. É um registro socioemocional, né, Sofia? Exato, bem alinhado. Aproveitando isso, a gente tem assim, no esporte é muito comum, e a gente faz isso lá na academia, eu e o Colela somos professores, né, para quem não sabe, nós dois somos professores de karatê e eu também dou aula de natação. E nós costumamos usar uma técnica para melhorar até mesmo a performance dos atletas e dos praticantes, né, que são iniciantes, que são as rubricas. Sim. É uma técnica que já é praticada há muito tempo, né, desde que surgiu os vídeos, primeiro profissionalmente mesmo no futebol americano, né, e depois com as Olimpíadas, isso foi se espalhando, mas as gravações em vídeo, que nós chamamos de rubricas, elas ajudam nesse desenvolvimento, né? Então esse é um ponto, é uma questão técnica. Mas é importante que quando se faça a rubrica, você também tome muito cuidado, aí o professor ou a professora, quando fizer a filmagem, tome muito cuidado com a exposição. Então a gente tem esse cuidado. Por exemplo, um professor de natação, né? Quando eu estou na piscina fazendo as rubricas, eu procuro, eu escolho um ângulo de filmagem que não haja exposição do corpo da criança ou do adulto, até mesmo do adulto, né? Então é isso. E nessa questão que você falou da socioafetiva, é que a criança, principalmente a criança, né? Ela vê valor no registro das imagens, sim, sabe? Sim. Até para compartilhar com os amiguinhos, né? Então, assim, eles gostam de participar, eles adoram participar. A gente fez uma vez, e tem a questão do humor também, né? Sim, sim. Para eles é uma coisa que cria brincadeira. Sim, da brincadeira, né? Durante a atividade esportiva, cria bastante vínculo com eles, né? E eles ficam empolgados, né? E em algum momento eles também tentam fazer, né? Só que a gente tem que controlar o time, porque quem percebe o time somos nós, né? E criança, depois que começou a brincar, você tem que dar aquele jeito, volta para o foco, né? Mas é uma coisa que sempre cria um vínculo muito bacana, né? Deixa eu ver aqui. Sim, os vídeos da CMA são bem bacanas, os vídeos de vocês com a turma. A gente, até aproveitando aqui, já dessa questão socioemocional, eu não sei se o pessoal conhece, mas tem 2 mágicos, acho que são ingleses, e eles são famosos por fazer eles fazem várias mágicas assim, que eles fazem uma brincadeira com o truque, né? Uhum. Que chega a beirar o ridículo, mas é tão ridículo que acaba sendo engraçado. Então, por exemplo, eles são Siegfried, acho que é isso o nome, Siegfried.
Eu acho que é. E Não eles... muito bem da pronúncia, não. Eles usam uma toalha, então assim, é como se eu colocasse uma toalha à frente do Colela, o Colela abaixa embaixo da mesa, eu solto a toalha e falo, cadê o Colela? Então, a gente fez isso uma época com as crianças, eu fiz também na natação, e assim, elas adoraram, né? Então, elas compartilham isso entre os amiguinhos, então isso é uma forma de você criar vínculo também, né? Vamos lá, deixa eu passar aqui a próxima. Mas então, a gente vai falar nessa área se também está fazendo sentido e é divertido para a criança, pensando principalmente o cuidado com ambientes competitivos, né? Característica da infância é o brincar, essa liberdade de poder aprender com os acertos e com os erros, né? Aí a gente trouxe essa imagem do Karate Kid, os legendários, esse último que saiu, porque eu acho ele muito bom para mostrar, porque ele mostra o ambiente em que está esse da esquerda, né? O Connor Day, que ele é estimulado desde a infância dentro de um ambiente bastante tóxico de competição, em que ele acaba, em vez de o esporte ser producente, ajudar ele com aspectos como socialização, controle emocional, é justamente o contrário, justamente por causa dessa lógica de que competição é algo o que é mais importante. Enquanto você vai ter a história do protagonista, que ele é apoiado pelos seus pares, pela sua equipe, e ele tem um ambiente muito positivo, né, em que os erros também fazem parte. Então, evitar comparações e pressões demasiadas na infância e ajudar a criança a observar sua própria jornada e a do grupo é muito importante para ela ir equilibrando expectativas de imagens que ela pode ter do esporte para aquilo que vai ser a realidade da experiência dela, né? E uma coisa que eu também gosto de dizer é que vencer não é um valor, vencer é uma probabilidade, assim como perder, né? Então, o que importa é a gente marcar os aprendizados do processo, né? E a criança conseguir desenvolver valores a partir do esporte, como conseguir cuidar das pessoas, conseguir ter uma atividade em grupo saudável, você conseguir superar seus desafios, isso são parte de uma construção que ajuda aquilo ser valioso e também divertido para a criança. E que vai muito também com essa experiência que vocês estão fazendo com elas, de tornar aquilo divertido e garantindo para elas um ambiente saudável. Perfeito, Sofia. Eu assisti esse filme, achei fantástico. A gente tem lá na Semear Karatê, a gente tem um lema, né? Que é assim, na verdade, assim, cada faixa do Karatê tem uma lição, né? Isso, é uma lição de valor. Algumas lições, né? Para eles irem guardando, né? E incorporando na vivência deles, né? Nesse desenvolvimento no processo dos treinos. Isso. E uma das frases que a gente tem lá no Karatê é a seguinte: vença o outro e será um campeão. Vença a si mesmo e será invencível. Né? Isso é valor. Aliás, a gente insiste muito nessa questão do valor, né? De ensinar valores através do esporte. Deixa eu passar para a próxima tela aqui, Sofia. Legal. Nessa ponte, né, do que a gente está falando sobre o esporte também poder ser divertido, uma das boas experiências, né, que a gente pode comentar é o caso da fadinha, por exemplo, que é o caso da Raíssa, do skate, que foi para as Olimpíadas. Aquela imagem que ela apareceu a primeira vez na internet, no vídeo do YouTube, essa aqui. Né? Então, ela também teve uma exposição, digamos, numa idade jovem, mas também com um contexto que também permitiu ela levar aquilo com um nível de divertimento, né? Mas claro que a Raíssa, ela já vem de uma geração do esporte que está podendo usufruir de uma maior atenção psicossocial do que gerações anteriores. Então, uma das declarações que ela falou, por exemplo, pode passar, é só a letra. Ela fala, acho que ter tido todas as minhas terapias e as conversas com o meu time me ajudaram bastante. Olha, ela falando sobre o apoio psicossocial, psicoemocional, e
Pode passar também a próxima frase, que ela fala, isso foi depois do que ela ganhou das Olimpíadas de Paris. Acho que é importante não se cobrar tanto, não ficar na pressão de acertar as manobras e me divertir. Dependendo do esporte que você faz, não se cobre. Vai com amor e carinho que dá certo. Eu acho muito bacana essa experiência, que a gente vê que ela foi adequadamente acompanhada, então ela está conseguindo passar por desafios inerentes a você ser um atleta de alta performance, mas também protegendo a infância dela, né? É muito bacana também um vídeo que, depois da competição, perguntaram para ela, e aí, Raíssa, o que você vai fazer agora? Ela falou assim, eu vou para a escola, né? Então, assim, ela é muito clara da posição que ela está, do que ela está fazendo e se divertindo no processo, que ela fala várias vezes. Ao mesmo tempo, pode passar, a gente vai também tendo mais clareza que esse ambiente do esporte, que era sempre focado na saúde física, ele precisa dar mais atenção à saúde mental. Gerações como da Simone Biles, Michael Phelps, o Xuxa, e também a Rebeca Andrade, mais recentemente, falam muito sobre a importância do acompanhamento profissional para quem está em espaços de alta competição, porque quanto maior a competitividade e a adultização, maior vai ser o risco psicossocial para esse atleta. Então, no documentário da Simone Biles, ela conta muito a trajetória dela de ter que dar um passo para trás e sair de uma das Olimpíadas para depois poder se recuperar e voltar numa próxima muito melhor. O que é um ato de coragem, porque muitas vezes as pessoas imaginam que o desempenho em uma carreira ele vai ser linear numa subida reta. E não, a história dela consegue mostrar de uma maneira muito madura de que ela vai ter altos e baixos. E fazer o manejo disso é fazer o manejo adequado de um atleta de alta performance. No Peso do Ouro também, que o Michael Phelps protagoniza durante o documentário, falando sobre uma geração deles, né, de atletas que desempenharam muito bem, foram medalhistas de ouro, mas quando e tiveram muito apoio para a saúde física, mas quando foi pensar a saúde mental, não existia aquilo e não havia pessoas preparadas para esse tipo de acolhimento, e o quanto isso é importante. E falando também, tem um pequenito spoilerzinho desse documentário, de o quanto, que eu acho que o depoimento de um dos atletas, também medalhista de ouro, ele fala que foram 25 anos se sentindo insuficiente. Então, olha que pressão aquilo pode criar no íntimo daquele atleta, e que eles também falam muito sobre a dificuldade de compartilhar, porque a ideia de um atleta é a ideia de algum sujeito invencível, alguém totalmente fora da curva, que praticamente não tem a nossa humanidade. E ao contrário, ele tem uma outra atleta que ela fala, nós somos seres vivos, nós somos humanos, né? Que esse cuidado emocional também é extremamente importante. E também o próprio Xuxa, que desempenhou uma carreira excelente e que também fala de o quanto isso fez falta, e a Rebeca Andrade, que durante todo o processo das Olimpíadas sempre falou que ela está sobre acompanhamento terapêutico, dando atenção para o seu corpo emocional, também foi extremamente importante. Ontem mesmo, né, como ia ter a final do skate no Rio, né, teve uma entrevista, né, com a Fadinha, né, a Raíssa, e ela estava falando, né, então ela já vem de uma nova geração que tá tendo uma nova mentalidade, ela já vem com esse processo de acompanhamento, né, para cuidar da parte mental, já faz 4 anos, né, no relato que ela deu, né, na matéria que precedeu a essa final que ia ter hoje, domingo, né. Então, é um salto muito grande, ainda no começo, mas é um salto muito grande em relação a essa geração do Xuxa, do Phelps, né, da Biles mesmo. Então, o pessoal da ginástica começa muito cedo, né, 4, 5 anos, e já muito cedo começam a ter essa pressão. Uhum. E a gente dizer que não é ser contra a alta performance, não, mas que se for entrar nesse tipo de modalidade esportiva,
ou quanto mais próxima desse tipo de modalidade esportiva, mais importante é o acompanhamento psicossocial e observar que há riscos que são preveníveis e você pode promover saúde a partir de um acompanhamento adequado e uma boa coesão com a equipe, com a rede que aquele atleta tem no dia a dia dele. Bom, então aqui eu vou falar desse próximo slide, que é também um outro ponto de atenção, que é o esporte está ajudando essa criança a conhecer o seu corpo ao invés de julgar. Porque durante a infância vão ocorrer muitas transformações, inclusive do corpo, que demanda apoio emocional em qualquer contexto. Agora, no esporte, geralmente existe a imagem de um tipo de corpo, ou um tipo de corpo idealizado, ou a ideia de corpos perfeitos para você ter um bom desempenho. Mas poder conversar com a criança, a importância de respeitar o seu corpo, né? E que o espaço do esporte também seja um espaço em que ela consegue reconhecer seus bons limites, ter cuidado, saber fazer manutenção como descanso, é também uma educação muito importante no processo esportivo. E ajudar a diminuir essa expectativa com o corpo idealizado ou associar isso com emagrecimento, coisa que muitas vezes acontece com o público feminino do esporte, e geralmente essa exigência, ou excesso de comparação com o corpo, acaba fazendo as meninas se afastarem do esporte. E eu gosto muito da frase que está aqui da Ellen Valles, que é do Atleta de Peso, que ela fala: exercite-se para viver. Exercite-se com o seu corpo, com o corpo que você tem, o seu corpo maravilhoso, na forma que ele é, e poder fazer isso para viver e não fazer isso para o outro. Então, acho que isso é um ponto bem, bem interessante e muito acessível de a gente conversar, seja com a criança ou em comunidade. Mas, assim, isso me lembrou semana retrasada, foi acho que no sábado retrasado, minha filha ela faz ginástica artística, e aí ela teve uma apresentação, e acho que nesse sentido, né, em relação a esse último slide que você estava comentando, eu vejo um trabalho dos professores no Brasil que é meio singular, sabe? Eles estimulam isso, essa valorização do corpo e essa fuga desse modelo, né, de modelo de perfeição. Então, eu vi, por exemplo, várias atletas mirins, né, com, com corpos diferentes, sabe, sim, mas não tinha aquela atleta que era, que já tinha um corpo precoce, né, de uma atleta, de uma ginasta, por Um exemplo, super físico. um super físico, né? Porque tem, claro, você tem aqueles atletas que treinam mais, aqueles atletas que frequentam, que já nascem com um biotipo, né? Sim, uma genética mais, né, mais Sim, privilegiada. sim. Mas assim, todas elas, todos os atletas estavam sendo valorizados ali, naquele Que ambiente. Eu legal. achei isso muito bacana, sabe? Ai, que Ela, lindo. ela não, isso é muito bonito. Aí depois ela passava por todas elas batendo Isso, a ela se mão, cumprimentando cumprimentando, foi depois muito dos legal, muito legal. exercícios. Ai, que legal. Olha, É, maravilhoso. deixa eu passar aqui, peraí. Tá bom. Então, aqui a gente vai tocar num ponto, né, que acho que dá ajuda a fechar, deixar mais redondo tudo que a gente está conversando, que é esse ponto transversal, que é racionalizar o uso das telas, né? Então, o vídeo da utilização do Felca, ele vai falar sobre o quanto o uso, né, das telas excessivo, ele pode ser contraproducente, e que nem sempre é fácil fazer o manejo do mundo real com o mundo digital, né? E que essa conversa, ela precisa ser bem elaborada e bem feita entre nós, os adultos, e também para a gente poder fazer boas conversas com as crianças. Então, porque que nem aquela primeira imagem, né, mostra o quanto, às vezes, a tela, embora está ali recheada de conteúdos que podem ser interessantes, aquilo exercita pouco a imaginação da própria criança, a capacidade de ela se expressar e criar também suas próprias brincadeiras a partir do momento em que ela recebe tudo pronto.
E uma outra provocação da imagem lá embaixo da vovó, né, que vai encontrar com a netinha, é de que a nossa presença real, ela é o que mais importa para um ser vivente em desenvolvimento. Então, a nossa presença é o grande presente da relação, né, na infância, de poder estar ali trocando saberes, trocando experiência, vivenciando coisas juntos, e que é extremamente importante porque a infância, porque ela vai durar um tempo limitado, esse tempo também não volta atrás, tanto para a criança como também para os adultos que estão próximo dela, porque aquela fase que passou não volta mais, e conforme vai chegando a idade da adolescência, a atenção dela vai sendo demandada mais pelo mundo externo, e às vezes um momento de atenção privilegiada, em que a criança está querendo se conectar com os pais, não ser perdido esse momento. Então, quando a gente vê essa terceira imagem, essa maiorzinha do adulto com a criança, é de que para a gente pensar um uso racional das telas para as crianças, a gente também vai ter que se educar nesse processo, criar sistemas, criar rotinas, ter isso mais claro na nossa vida, porque as crianças estão nos imitando o tempo todo. Se a nossa relação enquanto adulto é muito intensa com as telas nos momentos de socialização, ela também vai ter uma tendência a naturalizar isso. Então, hoje em dia, você tem a introdução dessa tecnologia sendo cada vez numa idade mais jovem. E a partir do momento que você apresentar determinadas tecnologias para a criança, aquilo vai perdurar pela vida, né? É uma relação muito larga e muito duradoura. Então, quanto mais puder adiar uma relação intensiva, melhor, e quanto mais os pais tiverem sistemas no dia a dia para que possam proteger a relação, a relação presencial e direta em relação à relação digital, melhor ainda, para melhores conexões. Aí entra aquele ponto, né, Sofia, de que da importância de a gente ter uma regulamentação no nosso país, né? Perfeito. Isso é tão importante. Nós não temos muita boa sorte com os nossos atuais representantes políticos, né, que ficam lá no Congresso decidindo as coisas que são decidindo errado ainda, né? As coisas que não são tão importantes, dando ênfase a pautas que não são importantes. Então, assim, tem a questão das big techs, dessa questão dos algoritmos, né? A regularização. Por exemplo, eu não sei se é na Nova Zelândia, que eu acho que é na Nova Zelândia, eu não tenho certeza. E Austrália. Austrália? Austrália e Nova Zelândia. Isso, que fala sobre o tempo certo da criança. Ele tem até faixas etárias as quais têm acesso às telas. Né? Então, assim, seria muito importante, assim, e é um estudo avançado, sabe? Um pessoal culto, né? Um pessoal que se debruça realmente nas pautas que são relevantes. Então, assim, não é uma coisa feita por acaso, tem estudo. Então, seria muito importante que a gente tivesse esse tipo de preocupação aqui, né? As pessoas precisariam dar mais atenção, né? Se movimentar para dar atenção a isso. Né? Por isso a importância da sociologia, né? Do pensamento crítico, né? Da importância de você entender de política para você influenciar o meio social. Exatamente. Pode só passar para o próximo slide, por favor, porque é justamente sobre esse tema, né? Que um dado importante, que a gente nunca pode esquecer, é que já se sabe que os filhos, né, desses criadores dessas novas tecnologias não acessam isso, celular, por exemplo, até os 12 anos. Então, apesar de eles oferecerem isso para a sociedade, eles mesmos não absorvem esse tipo de produto, porque entende que ele tem uma ação tóxica. E quando você vai ver as escolas de elite, ou alguns países que estão mais avançados no processo de regulamentação, a gente tem exemplos como isso, de proibir a criança ter celular. Aqui no Brasil, a gente está conseguindo barrar o celular na escola, né? E essas ações são muito importantes porque a gente vê a dificuldade do Estado regular essas empresas
que, por estarem orientadas ao lucro, elas não estão calculando, colocando na conta da sua responsabilidade social alguns impactos sociais. Então, se ela não consegue regular essas empresas, ela vai, então, tentar cortar essa relação dessas tecnologias com as crianças, porque dá para ver que é um movimento muito atrativo, até desleal com os pais, né? Então, eu entendo que todos nós hoje trabalhamos com aparelhos, né? Que estamos aqui utilizando telas, mas a ideia não é a gente culpabilizar o uso das telas, quando a gente consegue entender que esse mecanismo dessas tecnologias entrarem na nossa vida tem um mecanismo de dependência. A gente vai criando uma dependência dessas tecnologias e a disputa ela é desleal. Quando esse mercado inunda o dia a dia das crianças de tecnologia, de vários joguinhos, é muito difícil você só falar que é para os pais regularem. E nos momentos que essa criança não está com os pais, né? Tem alguns jogos, tem coisas que os pais nem conseguem acompanhar, e eu estou falando de pais assíduos, né? Então, a gente fazer essa conversa é conseguir encontrar medidas que possam fortalecer a proteção da criança e que não joguem a responsabilidade só para os pais. Muito bom, Sofia. Eu queria até aproveitar para dizer o seguinte, porque, assim, parecem que são assuntos distintos, mas eles se conectam, né? Então, por exemplo, a forma como as crianças estão presas às telas, a forma como elas utilizam as redes sociais, elas, né, e também os professores, os familiares, criando uma interação, essa exposição, que acaba virando às vezes um vício, né? E os jogos, essas plataformas de jogos. Por exemplo, eu tenho uma que eu condeno totalmente. E aí também voltando naquele slide que você mostrava, por exemplo, a menininha segurando o livro e o menininho na frente da televisão, né? Assistindo, por exemplo, um programa. É claro que, assim, há algumas coisas positivas que a gente tem que analisar no uso das tecnologias, né? Por exemplo, lá no clube onde dá aula mesmo, eu me lembro de um dia tá chegando lá um pouco mais cedo e eu vi 3 jovens de 12, 13 anos, eles estavam utilizando o celular para gravar, e um tripé, eles tinham um tripé para gravar um vídeo, como se fosse uma entrevista, um programa, enfim, eles estavam criando alguma coisa. Eu achei fantástico isso, que a criança explorar isso como ferramenta de criação. Né? Eu acho isso super bacana. No jogo, por exemplo, na questão de jogos, e olha que tem vínculo, né? Porque a gente pula da questão da exposição da imagem para as plataformas, das plataformas para os games que utilizam plataformas. Então, por exemplo, você tem esse game que eu condeno totalmente, chamado Roblox. E assim, assim, você tem até grupos, né, de adultos lá que se passam por crianças para fazer amizades e para trocar informações. Assim, eu me preocupo muito com isso e eu fico perplexo de ver, muitas vezes, conversar com alguns pais que, você não tem nada demais, não, sabe assim, a gente que conhece tecnologia sabe que não é assim. Então, para começar, que é um jogo que não permite a criança criar. Ela está o tempo todo respondendo a estímulo nesse jogo. Então, assim, o que eu faço no caso dos meus filhos? Eu negocio, porque é muito forte. Assim, eu fico um pouco, eu não tenho muito contato com eles, eu sou separado. Mas, assim, eu procuro negociar, né, a troca, por exemplo, desse jogo com outro jogo que ele possa criar. Então, por exemplo, aí é uma dica para os pais, né, para vocês pais também. Então, por exemplo, eu sugiro usar jogo de xadrez. Tem uma plataforma que eu acho fantástica, que é aquela Duolingo, né, que você aprende a jogar xadrez, aprende idiomas.
O meu filho mesmo estava aprendendo japonês. Por que que ele, não sei porque nasceu dele o interesse de aprender japonês, mas ele decidiu de repente. Ele gosta de mangá, anime? Hã? Ele gosta de mangá, anime, alguma coisa assim? Não curte mangá, mas assim, ele, enfim, e aí eu comecei a mostrar pra ele o xadrez no Duolingo, que já tem, né? Aí, por exemplo, quando é Roblox, eu tento trocar o Roblox pelo Minecraft, porque o Minecraft eu acho um jogo incrível de criação. Uhum. Eu lembro que assim, a gente tava falando de casinha, de construir uma casinha e tal, e ele tava ele construiu uma casa no céu. Nossa, eu não cheguei nesse nível do Minecraft, sabe, assim, fantástico, ele criou uma casa com cômodos, com móveis, eu achei fantástico isso. Então assim, vai aqui a dica. Agora, ô Sofia, peraí que a gente tem um convidado que tá entrando aqui, que não foi convidado, na verdade. Já imagino quem é. E, ô, Sofia, é assim, ó, eu tô vendo aqui o chat. Olha, você tá com a bola cheia, viu? Tem gente elogiando pra caramba você aqui. Muito obrigada a todo mundo que está participando com a gente. Tem aqui tem uma psicoterapeuta falando assim, ó, importantes declarações da terapeuta Sofia, ó. Vou começar de novo, porque senão vai ficar baixo se vocês não ouviram nada. Ó, a Cláudia mandou uma mensagem: parabéns pela escolha do tema. Também acredito que a presença do adulto e o convite para a criança realizar outras atividades longe das celas é fundamental para o desenvolvimento infantil. Então, muito obrigado, Cláudia, né? A terapeuta Ion, que eu acho que eu li certo. E aproveitar para agradecer, né? Todos aí que vocês que entraram, estão apoiando, estão presentes aqui, fortes e firmes, né? Com a gente. Murilo. A- Ó, o André acabou de entrar, o André é amigo nosso. Sim, a Vera, né? A Rosimeire. Quem mais? A Dida Bessana, o Alexandre Batista, né? Deixa eu aproveitar aqui, vou avançar a tela, Sofia, só um minutinho. Deixa eu só, antes de você avançar, só comentar um pouco esse ponto que você falou, que é até um trecho que retoma o documentário do Fel, que eu achei muito interessante, que a psicóloga que participa do documentário, que ela fala que em determinadas circunstâncias, né, se não houver nenhum tipo de manutenção, um celular na mão da criança é como você largar ela na Praça da Sé, porque você não sabe quem que está acessando essa criança, né? Então, ao mesmo tempo, essa proteção ela é importante, mas também é bom fazer essa explicação, né, de que não é uma fala, nossa intenção não é fazer uma fala contra o digital, contra a tecnologia, contra elementos de inovação, pelo contrário, a gente é a geração que estava encantado, né, com o surgimento da internet, de a gente poder acessar e encontrar com pessoas de lugares distintos, poder fazer uma transmissão como essa, isso não existia, né, isso é muito legal. E tem coisas também que podem ser motivadoras, producentes com a criança. Mas a gente está falando de um ambiente que acaba tornando esse jogo mais difícil e tornando isso mais viciante do que producente para o desenvolvimento da criança. E em alguns casos, por exemplo, quando jovens acessam o Instagram, por exemplo, terem jovens e adultos também, né? De que estão ali tão expostos a vitrines da vida, né? Que a autoestima das pessoas começa a ficar comprometida. Então, independente de qual seja o cenário que você esteja, a gente não está falando sobre soluções ideais, a gente está falando sobre soluções possíveis ao alcance e que a gente possa minimamente prestar mais atenção nisso para o nosso bem-estar e o bem-estar das crianças, pensando numa ideia de reduzir o dano, pelo menos, né? Porque às vezes a gente não consegue eliminar todo o dano, e isso não deve ser um motivo de frustração, mas a gente ter essa orientação de reduzir o dano quer dizer que com o melhor com o que você tem de acessível, né? O melhor que você pode fazer, ele possa ser feito e que está ao seu alcance, tá bem? Aqui é a nossa vez agora. Sim. Bom, então, Sofia, primeiro que eu queria te agradecer muito, viu, pelas explicações. Imagina, prazer. Porque tem muito a ver com o nosso trabalho na Semear, né? A gente tem essa preocupação de transmitir valores através do esporte, né?
Um dos valores muito importantes é justamente a dignidade, né? E confiança. E assim, o que a gente procura estimular lá no ambiente é justamente essa comunicação, né, com o aluno desde o início, como a gente colocou ali, comunicação ativa desde a matrícula, né? E a gente explica para os pais, aliás, logo assim, isso é uma dica para os professores, tá? A gente sabe utilizar a tecnologia. Sim. Fabiola Vilar, Colela, olha lá, mensagem para você. Ó quem tá aqui, o Munanga, mano. O Munanga entrou. Amiga minha de infância. O Munanga tava fazendo Enem hoje. Então, ó, vocês viram, passou a baleia Moby Dick? Ai, gente. Mas é porque a gente valoriza a natureza também. Então, os gatinhos, cãezinhos, né? Os pets. Desses aqui com a gente. Mas aqui a dica para os professores é a seguinte, ó. A gente usa tecnologia, e em especial a questão dos vídeos e celulares, para fazer as rubricas, que são os vídeos que a gente utiliza para melhorar a performance dos alunos, né? Eventualmente, o que a gente também faz? A gente também faz vídeos engraçados, vídeos para divulgar o nosso trabalho, mas a gente sempre toma cuidado de não ter exposição das crianças e a gente sempre pede autorização também. A gente, inclusive, logo no início que o aluno é matriculado, a gente tem lá um termo de consentimento, né? Sim, já na inscrição do aluno, na inscrição do aluno, a gente já coloca lá no formulário 3 níveis, assim, olha, concorda em fazer as gravações para as rubricas? Não, até a gente volta até mais atrás. Ah. Temos um grupo. Então, a gente até toma um cuidado antes. A gente tem um grupo que é de comunicação entre os alunos, os pais dos alunos, tudo. Até a questão de colocá-los no grupo, a gente pergunta se eles aceitam. Tá? De participar do grupo. Já vem na inscrição, a gente pergunta: você aceita de participar do nosso grupo, né? Então, realmente, a gente tem esse cuidado, né, de sempre ter o consentimento, né, dos pais, né, dos alunos que são menores de idade, né, para participar de todas as etapas. Então, a gente procura trazer para nossa comunidade essa questão dessa informação, né, essa boa comunicação. Isso. E também, assim, se você tiver que fazer alguma coisa de publicitária que envolva, por exemplo, depoimento, que envolva, por exemplo, impulsionamento de vídeo, propaganda, então aí já vai um pouco mais além, aí já é um termo de consentimento jurídico, né? Então você tem que é um documento mesmo para aquele fim, né? Então é importante que você tenha essa preocupação, né? Sim, Você professora, seja qual for a atividade. O documento de autorização de uso de som e imagem, né? Isso. A gente tem um modelinho que a gente utiliza na nossa academia de karatê. Eu vou deixar depois, não hoje, né? Mas vou deixar o link aqui no vídeo, né? Sim. Acho que é interessante. É um modelo comum para uso de imagem e que vocês podem utilizar com seus alunos. Aí sim, deixa eu ver, que mais? Grupos fechados, esse é outro ponto também, né? Nós temos, por exemplo, vídeos que ficam restritos ao grupo. Então, esses vídeos não são expostos. Exato, só fica dentro do nosso canal no YouTube, né? E onde só os pais... Peraí. Você já tem a voz grave. Se tivesse a voz um pouco mais aguda que nem a minha, não tinha problema. Eu falo, ó. Tá vendo? Ó, bate ali, ó. Bate lá no 10 DC10. Agora você fala. Vou ter que gritar. Aí, ó, não Tá aí bate. lá. Então, a gente tem esse cuidado, né, de divulgar, né? O nosso material fica sempre dentro de uma área restrita dentro dos nossos canais, né? Dentro do nosso canal do YouTube. Lembrei de uma questão, Sofia, que aí eu vou voltar a bola para você. Que acho que até uma
uma questão que foi levantada aqui pelo nosso público, que é assim, há uma questão, assim, quando você tem, por parte da criança, aquele apego muito forte à rede social, ou a compartilhar, ou a exposição de imagem, ou por exemplo, a aderência às telas, né? Aí entra uma questão que, por exemplo, ela desafia os pais. Aí entra um ponto muito importante que realmente ali a questão da terapia, né? Então, assim, tanto para os pais, né, se controlarem, assim, saberem como lidar com isso, também como para as crianças, né? Então, essa questão da terapia é muito importante. E a Sofia faz um trabalho de terapia fantástico, não podia deixar de falar aqui, né? Que você atende online, né, Sofia? Sim, atendo online e sou acupunturista aqui na região entre Brasília e Águas Lindas do Goiás. Tá, mas se algum, peraí, se algum, se algum internauta, seguidor nosso, quiser ter Com contato certeza. contigo, deixa eu pegar aqui a tela. Esse é o Instagram, também tem a página online que as pessoas também podem procurar. E só conectando com o que você está trazendo, né, de quando buscar ajuda em relação à terapia, né? A nossa vida, ela é feita de relações humanas, né? Mas a gente vem de décadas, né, de uma sociedade disciplinar em que nossa vivência muitas vezes é tratada como relações de máquinas, né? Então, às vezes a gente não pôde, é muito raro ainda entre as nossas gerações de a gente ter arcabouço emocional totalmente estruturado. Então, antigamente, né, nas nossas gerações, era como se a gente fosse um ser pensante que talvez sente, né? E cada vez mais as pesquisas mais recentes demonstram o que já outras culturas falavam muito, né, de que a gente é um ser que sente e talvez pense. Então, a gente tem esse corpo emocional. Só que a gente muitas vezes não recebeu o letramento para isso, muitas vezes a gente não recebeu os recursos para lidar com os aspectos emocionais e a gente acaba acumulando questões emocionais na nossa vida. Isso é um perfil que pode acontecer dentro de adultos. E também dentro das relações. Então, dentro das relações, isso vai aparecer. E, às vezes, a gente não tem o recurso para fazer um manejo daquele conflito ou daquela situação. Então, aí sim é recomendável que quando esteja muito conflituoso, esteja muito difícil de ter uma conversa não violenta de ambas as partes, é legal buscar ajuda, buscar recurso, porque nós, profissionais de saúde, nos treinamos cotidianamente para poder acolher esses casos com o menor tipo de julgamento, crítica, e sim de conseguir encontrar uma solução que seja coerente com a vida de vocês, o contexto de vocês e a relação que vocês estão pretendendo construir, reduzindo danos e ajudando com o tempo, né, para que essa relação não seja uma relação de dependência, seja uma relação de construção de autonomia, que com o tempo, tanto os pais quanto a criança consigam fazer o manejo autônomo, né, independente dessa ajuda. Então, a terapia ele é um momento que a gente tem, pode ser mais curto, mais longo, dependendo do caso das pessoas, mas é justamente para apoiar essas situações críticas em que você está precisando de ajuda, porque, como eu falei anteriormente, a disputa é muito desleal. Você dá para uma criança, ou oferece, como a sociedade, né, oferece de uma maneira inocente a tecnologia, de uma maneira precoce para a criança, ela fica altamente viciada, e aí quando os pais tentam regular aquilo, eles são vistos como um inimigo, alguém que vai tirar um feedback positivo que ele tem com aquela relação, com aquela tecnologia. Então, são casos que hoje em dia a gente vê muito o relato,
e a gente conseguir construir relações pacíficas, pedagógicas, com ambas as partes, acolhendo os desafios, tanto de serem pais, né, como de também serem filhos nessa época e nesse contexto, é o papel que a gente tem como terapeuta. Então, sejam bem-vindos quem necessite desse apoio, desse tipo de ajuda. Procurem apoio. E aí, Sofia, porque assim, eu queria destacar a importância da terapia junto aos pais, né? Perfeito. Até porque, às vezes, realmente, assim, eles não têm as ferramentas, como você falou, eles não têm essas ferramentas, não sabem como abordar o assunto, e muitas vezes é uma pena, porque no caso de alunos, né, de praticantes de esporte, crianças, acabam deixando de praticar o esporte. Eles acabam se desencantando com o esporte por alguma questão que poderia ter sido resolvida e não foi. E às vezes fica assim, fica muito pesado para o professor, para a professora, que, 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 que não tem o tempo de tentar, ela não consegue esse tempo, né? Ela se esforça, a pessoa se esforça, mas nem sempre consegue ter esse tempo e nem sempre está na casa, né? Porque às vezes, assim, tá ali, tá no ambiente que você convive, sabe? Assim, às vezes é à noite que você percebe, né? É aquela dependência de, antes de dormir, pegar o celular, tal. E basta uma atitude sua, dos pais, né? Para chegar ali e tentar tirar a criança daquele apego, né? Porque, assim, é difícil, como você falou, é uma competição desleal, né? É muito mais prazeroso, né? E aí a criança entra naquela rotina e acaba deixando o esporte. Isso é triste. Olha, um instituto que fala muito sobre a infância, o Instituto Alana, eles têm um documentário muito interessante, que é a Criança, a Alma do Negócio, e que mostra como as crianças são alvos dessas empresas, né, e o quanto eles acabam criando propositalmente um sistema desleal e muito viciante para a criança. A gente vê isso, por exemplo, em uma das partes desse documentário do Instituto Alana, a indústria de alimentos, que é uma que eu estudei há muito tempo. Então, a indústria de alimentos também lota, inunda o dia a dia, o mercado, o campo de visão da criança com ultraprocessados, coloridos, com o personagem favorito dele, né? Que esse poder de marca, né? Que é um peso no imaginário coletivo. E depois fala assim, mas é culpa dos pais se eles consomem. Isso é muito desleal, né? Então, por isso que a gente fala na redução de danos, porque eu acredito que é a forma mais gentil de a gente lidar com a nossa realidade, sem às vezes estar se pressionando de atingir justamente o ideal. Não, vamos começar por as reduções de danos que a gente pode fazer e evoluindo para uma condição melhor conjuntamente. E o que você falou de que se você for tratar alguma questão na sua casa com a criança e acredita que precisa de um apoio psicológico, é legal que esse apoio ele seja dado para o conjunto da família e não somente para a criança, porque a criança ela ainda tem um campo de autonomia muito limitado e ela vive dentro do universo dos pais. E o ambiente é aquilo que vai impactar o dia a dia dessa criança. Então, os pais são fundamentais no processo terapêutico com uma criança, para algum caso desafiador. Olhar sobre a família é muito importante para a gente conseguir ter mais chances de sucesso nessa intervenção. Né, eu costumo dizer que antigamente dizer não, né, ou no processo de educação, né, e criação dos filhos, às vezes dos alunos, dizer não era difícil. Agora tá mais difícil ainda, né? Porque o não que você tem que tirar e às vezes ele é físico, né? E quando a gente faz isso, vai criar um vazio. O que eu vou colocar no lugar desse vazio e como eu vou fazer exatamente nesse processo que muitas vezes a gente não tem as ferramentas necessárias. A gente também se sente órfão, né? Em determinados momentos. Porque também são gerações que talvez não tiveram essa atenção e estão tendo que criar essa atenção para poder oferecer
isso para gerações futuras, né, para as crianças. Eu ia comentar uma coisa e, me escapou. Mas acho que esse ponto que você comentou, de, às vezes, você não ter esse recurso em casa, que eu sei que isso gera aflição, né? Mas o que pode balizar? Eu comento muitas vezes com meus clientes, que são pais, o que é interessante de ter em mente? Que a criança, muitas vezes, está esperando que o pai ensine a ela, né? Como ter motivação, confiança, como ter limites protegendo ela. Então, que é proteger, proibir e motivar, né? Então, e como que ela pode entender limites em relação dela com o outro? E conseguir, para ela poder aprender alguns códigos junto com a família para se relacionar de uma maneira saudável, equilibrada com outros pares, né? E às vezes a gente não tem esse tripé muito claro: proteger, proibir, motivar, e está tendo algum tipo de dificuldade ou conflitos muito intensos, é interessante ter um olhar e um apoio profissional, sempre que possível. Mas lidar com gentileza, buscar metodologias que sejam não violentas, eu acho que é uma marca, né, das transformações que a gente está vendo no educar e na infância hoje em dia. Muito bem. Sofia, eu e o Colela gostaríamos de te agradecer demais pela sua presença e por compartilhar esse conhecimento tão valioso com a gente. Que agradeço. Queria dizer também não, que a Sofia é uma amigona nossa, né, terapeuta, mas é uma amigona nossa de muitos anos, e ex-praticante de Karatê também, né? Você que é praticante, porque a gente nunca para de praticar Karatê, né? Tá aqui. Então, e é isso, Sofia, muito obrigado. Vou pedir para você continuar aí. Eu só vou mudar a cena aqui, tá? Para o pessoal. Eu gostaria de ter feito um momento de perguntas aqui para as pessoas, mas a gente tinha se programado para que a live tivesse 1 hora, né? A gente atrasou um pouquinho, as coisas não andaram muito como a gente queria, mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. E as pessoas entraram, participaram, né? Então, esse é um esquenta, a gente vai fazer próximas, vai ter outras, a gente vai melhorando. Sim, com certeza. Então, Sofia, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês todos, obrigada a todo mundo que está assistindo agora, participou ou vai assistir depois. Espero que esse debate, né, que é inicial, que não tem toda a resposta simples para coisas complexas, que também não quer fechar o assunto, possa de alguma forma ter ajudado, e estamos à disposição, né, fazendo parte dessa comunidade. Parabéns para o pessoal da Semear por essa iniciativa dessa conversa. Foi maravilhoso estar com vocês. Muito bem, a Meire aqui, ó, falando parabéns a todos. Obrigado, Meire. Obrigado, Rubens. Obrigada, Meire. Fabíola. Obrigada. Muito. Pessoal, então assim, muito obrigado. Pauta super necessária. É isso aí, Murilo. Tema muito interessante. Bom, pessoal, muito obrigado por vocês estarem hoje aqui. A gente tá desbravando essa questão das lives. A gente achava que não é tão simples fazer as lives com o estúdio como a gente imaginava. Mas a gente vai melhorando, né, Colela? A gente tá melhorando. Sim, não, a gente tá aprendendo e a gente vai melhorar. Isso. Então, ó, o meu agradecimento a todos vocês, né, que estiveram presentes aqui, né, Fabiola, Rubens, Murilo, Rosimeire, Munanga, o André, né, a Ion, né, Irene, o André Batista, o Gabriel Rocha, o Dida Bessana, quem mais eu esqueci? Não esqueci a Vera Rocha, né? Então, todos vocês aí, muitíssimo obrigado. Né? Só que você tem que falar aqui, né? Não esqueçam de curtir, tá? Compartilhar e se inscrever no nosso canal. Isso. Tá certo? Então, obrigadíssimo. Pode falar. E nos vemos na nossa próxima empreitada, né? A gente vai trazer mais um assunto interessante, bacana e necessário. É isso aí, pessoal. Obrigado. Só queria lembrar também o seguinte, importante, tá? Nós somos parceiros do Instituto Conhecimento Liberta, vai estar lançando uma pós-graduação
que é Teoria Crítica da Sociedade. Teoria Crítica da Sociedade. Com pessoas, assim, professores super renomados. A gente vai lançar o vídeo disso aí na semana que vem, né? A gente ainda não recebeu o link para divulgação, mas segunda ou terça-feira a gente já vai ter. E a aula, a apresentação da pós-graduação vai ser na quinta-feira, tá? A gente vai mandar para vocês, para todo mundo que estiver seguindo a gente nas redes sociais, tá bom? Sigam a gente nas redes sociais para ficar por dentro disso, tá bom, pessoal? É isso aí. Até mais, gente. Até mais. Nos vemos aí em breve.